Debate entre Bolsonaro e Lula na Bandeirantes. Quem viu? Eu vou falar para vocês aqui o que Bolsonaro poderia ter falado para Lula sobre educação. Lula disse que em seu governo ele criou 18 universidades. Mas o meu nome é Tiago Valência, eu sou do canal Pátria Livre e estou aqui para desmentir o Lula e mostrar a verdade para vocês, o que Bolsonaro poderia ter falado para Lula. Mas antes, pessoal, dê um like nesse vídeo e, por favor, se inscreva em nosso canal, que a gente precisa crescer para levar informação, levar a verdade e politizar o povo brasileiro. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, eu vou falar, na verdade, para vocês aqui. Lula, ou o governo do PT, teve 14 anos. 14 anos para governar, só aí. Bolsonaro poderia ter falado, Lula, o PT teve 14 anos. Bolsonaro teve um ano de paz, só 2019. E em 7 meses já criou a primeira universidade no Tocantins. Em julho de 2019, ele criou a primeira universidade. Lula, no começo do governo, passaram, né? Eles falam, criticam Bolsonaro por ter tido vários ministros da educação, mas só no governo Lula teve 3. O último foi o Haddad. Então, no começo, eles ficaram muito perdidos, não fizeram nada. Bolsonaro, em 7 meses, já criou a primeira universidade, e só que 7 meses depois veio a pandemia, todo o orçamento, todo um planejamento de um país todo teve que ser mudado completamente, teve que ser modificado, focado somente na pandemia, escolas fechadas. Como que você vai focar em construir universidades em algo que 99% das pessoas que estão vivas não passaram uma pandemia desse nível? Ninguém passou, ninguém sabia o que podia acontecer. Então, como que você vai cobrar um presidente de ter feito universidades, de ter investido na educação, se muitas escolas ficaram fechadas por 1, 2 anos? Como o PT ficou 14 anos e pouco fez? Para a educação de base, não fez nada. Nada. O Brasil, desde que Lula assumiu, até quando o PT deixou o governo, oh, meu Deus, teve um desempenho medíocre no PISA. O PISA, que mede, né, a qualidade do ensino de um país, do ensino básico de um país. O Brasil é um dos últimos. Em 2015, quando foi o último ano do governo da Dilma, a avaliação do PISA, o Brasil, são 60 ou 70 países. O Brasil estava em 73º, estava na frente de Kosovo, Olha só, estava um na frente de Kosovo. Em matemática, em ciências, péssimo. As matérias analisadas, o Brasil teve desempenho inferior a quase todos os países medidos. É só pesquisar aí, OCDE, PISA, vocês vão achar como que, pesquisa lá, em 2015, a avaliação do PISA do Brasil, como que o Brasil ficou. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas pesquisem, senão vai se estender muito, porque a nossa ideia aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu mostrei nesse vídeo, no nosso canal tem um vídeo falando somente sobre educação base, a educação de base, que é o que vai fazer o brasileiro mudar. China, Japão, Coreia do Sul, o que eles fizeram para serem o que são? Investir em educação de base. Coreia do Sul e o Brasil, na década de 70, o Brasil era uma potência perto da Coreia do Sul. Depois, o que aconteceu? A Coreia do Sul investindo em educação de base começou a fazer assim, ó, e passou o Brasil em tecnologia em tudo, em tudo. Então, voltando aqui, o Bolsonaro teve um ano tranquilo, o governo do PT teve 14 anos e não fez nada pela educação de base, tá? Vamos lá, vamos à pauta aqui desse vídeo, que é sobre as universidades. Vou passar uns dados para vocês. De 1975 a 95, dobrou o número de matrícula nas universidades do mundo todo. Saiu de 40 para 80 milhões. Em 2000 já haviam 100 milhões de estudantes universitários, tá? Isso aí foi uma explosão a nível mundial. No Brasil, a grande expansão ocorreu a partir de 95 no governo FHC, tá? Que teve números muito bons, ou seja, entregando o governo para Luiz Inácio Lula da Silva, cerca de 1 milhão e 700 mil, tá? E em 2010, Lula terminou com 6 milhões e 300 mil, tá?
O Brasil seguiu a tendência mundial em tudo. O mundo nunca esteve tão em alta em tudo, em crescimento de PIB, diminuição do IDH, diminuição da pobreza. O mundo, pesquisem. Do que o Lula fala que ele fez, não, foi tendência mundial e ele fez meia boca ou ficou igual ou pior que muitos países da América Latina, em tudo, IDH, PISA, em todos. Vamos voltar para o foco aqui. Tá? Então, esse movimento foi um movimento mundial, tá? Das universidades. E diga-se que de passagem que quem criou o FIES, financiamento estudantil, que endividou milhões de estudantes, que Bolsonaro deu aí um desconto de 95% para eles quitarem as dívidas e saírem da inadimplência, quem criou foi o FHC, tá? Lula só deu continuidade, como muitas coisas que ele fez, que ele fala que foi ele, mas que foi o governo FHC. Então, vamos lá. No governo FHC, tinha 1.700.000 estudantes nas universidades. Em 2002, desculpa, vamos lá. Em 95, no governo FHC, tinha 1,7 milhões de estudantes. Em 2002, tinha cerca de 3,5 milhões, ou seja, quase que dobrou. No final do governo Lula, tinha 6,3 milhões. Então, Lula teve um desempenho menor que o do FHC, um desempenho menor. Mas vamos lá. O número de matrículas em universidades federais no governo do FHC por ano foi de 6%. No governo Lula, de 2003 a 2008, pego 2008 por quê? Porque 2009, final de 2008, teve a crise do subprime, aquela crise profunda que em 2009 foi muito complicado, depois de 2010 começou a voltar. Então eu tirei, tá? Eu tirei ainda. 3,2% foi o crescimento no governo do Lula. O do FHC foi 6%. O FHC fez muito mais do que Lula. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui também. Nos 8 anos de FHC, as vagas em cursos noturnos nas federais cresceram em 100%. No governo Lula, mais uma vez, de 2003 a 2008, cresceram 15%. Tá? Então, o crescimento de matrículas no governo Lula foi um crescimento de 65%. Só que desse total de crescimento do governo Lula, de 65%, 75% desses 65% foi de instituições privadas, um setor muito, muito parceiro de Lula. Por que será, né? Não vou falar, mas vocês imaginam, né? Vamos lá. Continuando aqui, e para a gente finalizar, quebrar essa... Opa, não, faltou isso aqui, ó. Peraí, faltou isso aqui, ó. Aqui, como que eu pude passar disso aqui? Oh, meu Deus do céu. Que é o principal. Eu vou deixar para o final, Esse eu vou deixar para o final, Vamos falar do ProUni, que foi um programa de universidade para todos. O foco foi nas universidades particulares, mais uma vez, muito parceiros do governo Lula. Não nas universidades, ele não fez muito para as universidades públicas. O que cresceu, o boom que deu no Brasil nessa época foi universidades privadas, pagas. O FIES, os estudantes tiveram que se financiar para pagar, se endividaram. O ProUni tinha os seus critérios lá, mas era para faculdade particular. Então, pessoal, cadê o pai dos pobres, né? Cadê o que governa para os pobres? Já dizia Chico Anísio. Por que que um governo que recebe muitos votos dos pobres vão querer tirar os pobres da miséria? E não sou eu que estou falando. Eu vou ler aqui para vocês. É uma frase que eu vi hoje, vocês acreditam? É uma frase muito, muito, muito bacana. Tá aqui, ó. Se é a pobreza que vota na esquerda, qual o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? Tá aqui. Pessoal, então, para finalizar, só falar que Lula falou que criou 13 universidades no governo dele, 18 no do PT. É mentira, tá? Sendo muito generoso, pode-se dizer que ele criou apenas 6, e com muito esforço, 4. 4, se for ver do zero, foram criados 4.
Por quê? Porque a maioria dessas instituições, que ele chama de novas universidades, elas nasceram de arranjos de instituições já existentes, marcadas por fusões e desmembramentos. Então, de fato, a universidade que saiu mesmo do nada foram 4. Tá? A gente pode dizer aí 6, mas 4. O restante foram tudo arranjos, pessoal. Arranjos. Então, gente, esse vídeo aqui é o que eu queria passar para vocês, tá? Aqui no nosso canal, a gente sempre trabalha com dados e fatos, com a verdade. É só vocês pesquisarem tudo que eu falei. Pega tintim por tintim aí e pesquisem, vocês vão ver que eu estou falando a verdade, porque a verdade é baseada em dados e fatos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like aí, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa saber e conhecer a verdade. Beleza, pessoal? Agradeço aí pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.